Ele se foi sem nem mesmo subir num palco. Ele nem chegou a competir, cara. Esse que é o que mais me intriga. Né? O Gunley, eu comecei a acompanhar ele desde 2023. Na verdade, eu comecei a acompanhar mesmo em 2024, né? Mas em 2023 eu já tinha visto alguns vídeos dele, né, no feed, cara. E eu vi assim, pô, cara, um cara promissor aqui, né? Vai crescer bastante e cresceu mesmo. A primeira competição dele foi em 2023. Ele competiu naturalzão lá, com aquele físico bem magro comparado à última versão dele, né, antes de ir embora. Ele competiu pela segunda vez, na segunda vez ele não conseguiu, na verdade, né? Ele fez a preparação e aí deu aquela merda lá que deu na preparação, ele não conseguiu subir no palco, né? Porque ele acabou comendo as barrinhas, etc. E na terceira vez ele acabou, enfim, tendo esse problema aí no coração, aparentemente, né? Foi um problema no coração que ele morreu e acabou não competindo, cara. Isso que me deixa mais intrigado, cara. Você vê, ele sempre falava com sangue nos olhos, assim, sempre falava com gosto, da parada, né, do fisiculturismo, do amor que ele tem pelo esporte, né, cara. Ele nem chegou a competir, cara. Ele nem chegou a subir num palco, cara. A última versão que ele mostrou do físico dele em palco foi aquela primeira lá, né, em 2023. Com o físico dele, né, não é um físico merda, mas é um físico que assim, cara, enfim, comparado ao de hoje em dia, não é nada, tá ligado? O físico dele tava bem no início ainda ali, em construção. Ele não era, não era uma versão foda dele, entendeu? Aí ele foi mostrar a versão dele natural, né, a versão já bem evoluída. Não conseguiu mostrar porque, enfim, ele acabou dando ruim na preparação. Aí agora já harmonizando no talo, ele não conseguiu, cara. E assim, pelo que eu vi, né, foram duas notícias. A primeira notícia é que ele morreu por causa da insulina. Aparentemente não foi insulina. Saiu laudo, se não me engano, é porque eu, assim, eu não tô muito dentro das notícias. Mas aparentemente foi uma condição que ele tinha no coração, que é basicamente que deixa o coração mais inchado. Enfim, no geral atrapalha o fluxo sanguíneo, pelo que eu entendi, entendeu? E aí o uso de esteroides anabolizantes, ele não sabia que tinha essa condição. Aí o uso de esteroides anabolizantes, né, acabou fazendo com que ele agravasse ainda mais isso daí. Porque pensa bem, tu tá com o coração ali que tem um músculo enrijecido, músculo que tem uma dificuldade para passar ali o fluxo sanguíneo. Cara, eu tô falando pelo que eu entendi, tá? Eu sou muito leigo, eu capaz de eu falar muita besteira aqui. Mas pelo que eu pesquisei, eu entendi, é basicamente tem mais dificuldade ali do sangue bombear, entendeu? E aí tu usa uma parada que tu aumenta, né, o coração, hipertrofia, né, cara? Tu aumenta o teu coração. Então seu coração vai requerer muito mais do bombeamento para poder circular ali, entendeu? Ou seja, além do coração estar maior, que, enfim, quando você toma hormônio, você não hipertrofia só o músculo local, tipo o braço, perna, no geral, também o coração. Pô, tu já tem uma condição que já atrapalha ali para bombear ali o sangue, que já, enfim, você já tem um problema no coração. E aí tu ainda vai lá e manda hormônio, o hormônio vai crescer o coração vai ter mais dificuldade para poder bombear sangue ali, entendeu? Porque quando seu coração tá maior, ele vai requerer mais, entendeu? Vai ter mais problema ali, por isso que muito bodybuilder acabam morrendo por causa disso, porque acaba exigindo muito do coração. E aí juntando isso, deu a merda que deu, né, cara? E assim, eu acho que foi um conjunto de coisas, acho que não foi só isso, não. Porque, cara, se você vê, né, ele usava muita coisa, cara. Ele usava muita coisa. Sério, era muito hormônio que ele usava, cara. Era bizarro. Era muito hormônio. Então, assim, acho que não foi só isso, acho que foi um conjunto de coisas que agravou nisso. Também o pré-treino dele, ele usava muita cafeína, cara. Era bizarro.
todo tipo de estimulante que poderia estar circulando no corpo dele estava circulando ali, entendeu? O cara tomava de tudo que tinha, cara. Todos os recursos, né? Que ele tinha disponível, cara. E isso, querendo ou não, sobrecarrega o coração, entendeu? Então, se foi essa condição que ele tem ali que acabou agravando, provavelmente não foi só os hormônios, não foi só é, esse problema que ele tinha no coração, mas várias outras coisas, entendeu? E acabou agravando. E o que eu acho foda, assim, é que desde que ele começou a hormonizar, né? Enfim, eu acredito na premissa de que ele já usava hormônio, né? Ele já usava hormônio quando ele tava com aquele físico dele natural lá, no auge do físico natural dele. Acho que ele já usava hormônio, nem que seja um pouquinho. Até porque o treinador dele é o Cruz, né? Não dá pra você, enfim, confiar muito nisso, porque o treinador do cara é o Cruz. O Cruz aí, cara, é complicado, cara. Tá ligado? Você vê as coisas que o Cruz faz. O cara passando 75 gramas de sal pro camisa roxa, né? Eu vi um vídeo no TikTok. Em 3 dias, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que maluquice é essa, cara? Então não dá pra, pô, você falar, não, ele era natural aqui, nessa fase dele. Pô, ele com a cabeça dele ali já alucinado, né? Com palco, fisiculturismo, essas coisas. O Cruz atrás ali, enfim, pode ser uma influência. Não tô acusando de nada. É só um comentário. Ele pode ter usado hormônio na fase que ele estava natural. E eu acredito, eu acho que ele usava hormônio, não acho que ele era natural nem ferrando. Eu não acho que ele era natural, acho que ele usava um pouquinho, pelo menos ele usava. Porque aquele físico dele ali era absurdo pro tanto que ele exigia do corpo, né? Pô, o cara fazia um monte de passada, cardio pra caçamba. O cara treinava 2 vezes no dia, enfim, o corpo acaba exaurindo demais. Ele conseguia, zerando carbo, ainda conseguia manter. Então, assim, eu acho que ele usava hormônio. E aí, o que eu acho paia nisso, cara? Desde que ele começou a usar hormônio, eu fiquei tipo assim, pô, isso aqui vai dar alguma merda, cara. Sabe quando você sente, é tipo uma premonição? Tipo, eu vi assim, quando ele anunciou que ele tava hormonizando, que ele começou a hormonizar. Eu fiquei chocado, cara. Quer dizer, não fiquei tão chocado, porque eu já esperava isso. Mas eu fiquei assim, pô, cara, isso aqui vai dar alguma merda, cara. Quando eu vi aquele vídeo, eu senti um peso, assim, tipo, isso aqui vai dar alguma merda, cara. Sabe aquela energia? E desde que ele começou a harmonizar, eu vi aquele vídeo dele aqui agora, recentemente, né? Aquele vídeo não faz nem um ano, cara. Não faz nem um ano que ele começou a harmonizar. Não faz nem um ano, cara. Você tem noção disso? O cara, porra, eu sabia que todo mundo sabia que ia dar merda, pelo amor de Deus. A gente só não sabia que a gente só não sabia que ia ser tão rápido assim, né, cara? Eu sabia que ia dar alguma merda, cara. Sei lá, uma energia meio paia assim, cara. Eu esperava o melhor dele, cara. Eu tava ansioso pra ver esse campeonato dele contra o Dudu Fit, né, que ia acontecer. Ia acontecer daqui 2 meses o campeonato, cara. Eu tava ansioso, eu falei, não, cara, isso aqui vai ser foda, vai ser massa, vai chegar num campeonato, vai ser foda, e não vai acontecer mais. Não vai ter acontecer mais, né? Ele perdeu sem nem sequer subir no palco, cara. O cara não chegou nem a ganhar um Procard, irmão. Isso é bizarro, entendeu? Eu tô falando isso aqui porque é minha indignação, entendeu? Porque eu tava acompanhando. Eu acompanho esse cara faz muito tempo, cara. Entendeu? Eu lembro que eu chegava em casa, né? Eu chegava da escola, depois eu montava a academia aqui, né? Quem acompanha os vídeos sabe. Eu treinava em casa, né? Então eu montava a academia pra eu treinar. Terminava o treino, pá, fazia minha refeição. Lembro até hoje, eu fazia um banquete assim de noite antes de dormir, né? Eu fazia minhas refeições, um banquetezão assim, era pô, cuscuz, ovo, banana, era pão se tivesse, aí se tivesse pão, eu botava com manteiga, se tivesse queijo, enfim, o que tinha em casa eu saía metendo pra dentro. E aí antes de comer era um ritual, cara. Eu chegava aqui na laje, aqui é onde eu tô mesmo aqui, só que de noite.
Eu ligava a luz. E aí o meu notebook quebrado, todo fudido. Eu esperava abrir o notebook pra eu assistir comendo. Eu não, em hipótese alguma, eu comia sem assistir. Eu esperava carregar o vídeo do Gunley pra eu assistir, cara. Né? E eu lembrava daquela intro dele, né? Nossa, aquela intro dele antiga era muito foda, cara. Nossa, dava uma energia. Eu voltava do treino, ia comer, chapadaço de cafeína. E o cara bota uma intro daquelas exalando testosterona, tá ligado? Era muito foda, cara. Era assim, ó. Pam, panana, pam, 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 pam. Pananana, banana, banana, banana. Pô, aquela porra, aquela intro era foda demais. E o cara morreu, cara. Eu não consigo acreditar que ele morreu, cara. Porque eu assisti os vídeos dele à noite. E agora, como é que eu vou jantar, Gunner? E agora? Como é que eu vou jantar agora à noite? Como é que eu vou almoçar, cara? Me diga aí como é que eu vou fazer isso. É complicado, entendeu? Tipo, não dá pra você levar em consideração uma coisa dessa, entendeu? O cara morreu, velho. É barril. O campeonato ia ser daqui a alguns 2 meses. E, cara, dá pra ter evitado, sabe? É... Eu acompanho o Vitinho, Deguri, o Sávio Lima. Eu acompanho também o Dudu Fit. Só que o Dudu Fit não usa hormônio, né? É o que ele diz. Ele diz que não usa hormônio. Então eu não vou considerar. O Mátila. Quem mais que eu posso dizer aqui agora? Enfim, o pessoal que era amigo dele. O Vitinho, principalmente. O Sávio, o Mátila. O Mátila eu não sei se ele usa muito hormônio. E nem quero saber, cara. Mas o Vitinho, por exemplo, vou dar um exemplo. Pô, o Vitinho, se eu não me engano, ele tem um problema de colesterol alto, tipo de família, né? Pelo que eu acompanhei ele no passado, ele disse isso. Algum problema com colesterol alto. Então ele não pode abusar muito de hormônio. Eu vi isso aqui num vídeo do Gunley e o Vitinho, né? Não podia, né, abusar muito de hormônio. Então se ele fosse começar, ter que começar de leves. O Gunley não. No mesmo vídeo o Gunley falou, não, cara. Não, chefe, eu quero ser da Open, cê é louco. Se for começar no ódio, mano, eu começo aqui, pá. Enfim, ele disse que basicamente se for pra descarrilhar, ele descarrilhava. E eu ficava vendo aquilo, eu ficava tipo assim, caramba, vê, isso aqui vai dar alguma merda, cara. Não é possível, cara. Não usa hormônio não, Gunley, pelo amor de Deus, cara. E aí, enfim, o Vitinho começou a hormonizar, só que o Vitinho, diferente do Gunley, ele lembrando que eu não tô culpando ninguém aqui, é só um comentário, cara, porque eu tô indignado com isso aqui não era pra ter acontecido. O Vitinho ele começou a usar bem controlado, cara, bem com cuidado, sabe? Com o máximo de cuidado possível, porque, pô, o cara tem colesterol alto, entendeu? Pode dar alguma merda que não aconteça isso. Pô, eu acompanho muito o Vitinho. Então ele começou bem controlado, cara, sabe? Pô, com o treinador dele, que é o Nossa, agora esqueci o nome do treinador dele, cara. O Castel. Né? Bem controlado. O Gunley não. O Gunley já começou descarrilhando, cara. Eu falei, velho, isso aqui vai dar alguma merda. Ninguém vai parar esse cara, bicho. É complicado. Acho que o Sávio Lima também, eu não acompanho muito o Sávio, mas acho que o Sávio Lima também ele controla bem ali. Entendeu? Ele não vai, pô, descarrilhando. Mas você sabe, né, mano? Pô, é bom que leve serve de aviso, né, cara? Antes de você usar qualquer tipo de substância, hormônio. No caso, hormônio que eu tô falando, né? Não tô falando cafeína, essas coisas, porque isso é coisa mais de boa, entendeu? Cafeína, pô, cafeína, maluco. Se você for usar hormônio, cara, não use. Não vale a pena, tá? Não compensa, cara. E se tu quiser seguir carreira, essas coisas, que nem esses caras, cara, faça todo tipo de exame possível. Você viu muita negligência do Gunley, cara. Ele não sabia que tinha esse problema do coração. Ele não sabia, cara. Pô, não negligencie, cara. Sua vida é só uma. Quando você partir, já foi. Você não volta. Você tá ligado? Quando você partir, você não volta nunca mais, né? Você partiu, meu parceiro. Já foi. Acabou. Vira estampa de camisa. Entendeu? Só que ele negligenciou muito, cara. Isso que me deixa triste, entendeu? Eu acho que se ele soubesse que ele tinha esse problema no coração,
esse problema do coração. Ele nem tinha começado a harmonizar, cara. Porque ele não sabia, entendeu? O nome dessa condição, eu não vou saber o nome, porque é um nome muito complexo, eu teria que parar pra pesquisar aqui. Mas é, mas é cardiopatia, alguma coisa assim, cara. Nossa, é barril, cara, né? E pelo que eu vi, né, encontraram ele de manhã cedo, já caído já na cozinha, cara, com a luz acesa. E a última mensagem que a família dele mandou foi numa quinta-feira à noite. Ou seja, basicamente ali na quinta-feira encontraram com a luz acesa, né? Ou seja, provavelmente ele acabou indo, indo, né? Acabou virando saudade, né, cara? No final de uma tarde, com a luz já acesa. Então, basicamente ali, ou na quinta-feira à noite, ou na sexta-feira à noite, à tarde pra noite já, ele já tinha ido já, cara, né? Logo depois ele de ter falado com a família dele ali, as últimas mensagens, ele já tinha ido, ou um dia depois, praticamente. Porque encontraram ali com a luz acesa, né? Pelo que eu vi nas notícias. Então provavelmente foi uma tarde, o final de tarde. Então foi ou numa quinta-feira à noite, que foi a última mensagem que ele mandou pra família dele, ou numa sexta-feira, fim de tarde, entendeu? Pra noite. Encontraram ali de manhã cedo, né? No sábado. Aí é complicado. E o cara, ele não ficava com ninguém em casa, cara. Ele morava sozinho, velho. O cara não tinha namorada, não tinha nada. Não tinha ninguém, ele ficava sozinho no canto dele, entendeu? Às vezes, dependendo do problema, alguém poderia ter ajudado ele, né? Mas como foi um negócio do coração, uma morte súbita, provavelmente ali não dava mesmo, não. Foi na hora mesmo, acho que foi. Será, ele tava na cozinha, puf, bateu, meu irmão. Já foi, tá ligado? É complicado isso aí, cara. E o pessoal tava culpando o Cruz, né? Eu falei do Cruz aqui, mas é o seguinte, cara. Que acontece? O Cruz tem culpa, parte da culpa nisso? De certa forma, na minha opinião, sim. Só que, cara, se você parar pra pensar, é decisão do Gano, entendeu? É decisão do Gano. Ele que decidiu continuar com o Cruz. Você viu no segundo campeonato que ele teve, que foi com o Cruz, aconteceu aquela doideira lá, né? Que dava pra ter sido evitada. E, querendo ou não, parcela da culpa ali foi do Cruz. Aquele protocolo maluco dele lá de treino, dieta, absurdo, desnecessário, cara. Aquilo ali foi um aviso, o cara quase se foi, né? E tempo depois de culparem o Cruz, ele fez um vídeo de desabafo, que foi escolha dele fazer aquilo. Então, assim como nessa ocasião, né, do último campeonato que ele ia competir, e não foi pra agora, cara, o Cruz ele não tem uma culpa assim, entendeu? Porque foi escolha do Gunn, é a escolha do Gunn. O Cruz não tem culpa. Tem parcela da culpa porque é desnecessário ele passar isso aqui, mas querendo ou não, ele não tem culpa porque o Gunn ele tem consciência do que ele tá fazendo. Ele poderia evitar. Ele poderia ter evitado, ele poderia ter escolhido outro treinador. Tem vários treinadores muito bons aí, cara. No meio tem o Saizen, tem o Garim, tem o Samuel Miller, tem quem mais que eu posso dizer aqui? Tem o Aiello, entendeu? Quem mais que eu posso falar aqui, cara, que eu conheço que sabe treinar de verdade, entendeu? Eu não acompanho muito eu não acompanho muito o Pacho, o Pochalok. Mas eu acredito que seja um excelente treinador também, né? Que ele é o treinador do Mister Olímpia, né? Do Ramon. E o pessoal fala bem dele, eu não sei, não conheço o Pacha Locke, tá? Mas deve ser um bom treinador também, cara. Enfim, ele poderia ter escolhido outro, mas ele decidiu continuar. Então, na minha opinião, o Cruz tem a culpa? De certa forma, sim. Ele poderia ter, enfim, tomado mais cuidado com isso, com as coisas que ele passa pro Gunley. Mas a culpa mesmo ali foi do próprio Gunley. Ele que decidiu continuar, entendeu? E não é culpando ninguém aqui não, cara. É mais um comentário, entendeu? Porque agora não tem mais o que fazer. Não adianta culpar ninguém. Ah, vou culpar o Cruz. Ah, eu vou xingar fulano, xingar ciclano.
Não adianta, cara, já foi, entendeu? Não tem por que você ficar. Eu tô só comentando aqui, entendeu? E não é pra você ir atrás de ninguém aí, sair criticando ninguém, não. Porque não tem como que não tem que fazer mais, cara. Não tem que fazer. Já foi. Ele já foi. Ele já se foi, não tem o que fazer. Entendeu? Mas foi escolha dele, cara. Se você vai parar pra pensar, ninguém tem culpa nisso. Ele que teve essa escolha de continuar fazendo isso. Ele que teve a decisão, ele que teve a responsabilidade. Né? Então, se aconteceu alguma coisa, foi dele, entendeu, cara? Foi decisão dele. Uma coisa que me entristece muito é que ele diz sobre a mãe dele, né? Que ela assistia muito o Rodrigo Góes. E o Rodrigo Góes falava de vários atletas nos vídeos, vários atletas, inclusive dele. E aí, às vezes, às vezes não. Nos outros atletas, ele mencionava da possibilidade do atleta poder. É, com os atletas, os outros atletas, ele mencionava a possibilidade deles irem de arrasta, né? Pelo abuso, pelo uso de hormônio, enfim, pela, pela, pelo uso excessivo, etc, entendeu? E aí ele disse que com ele, o Rodrigo Góes aliviava, né? Ele não falava que ele ia morrer, porque a mãe dele tinha muito medo, né, cara? Aí eu vi aquele vídeo naquela época, né? Era um vídeo que ele tava falando que ele tava indo pra Ohio, que ele ia viajar pros Estados Unidos. Aí eu vi aquilo e falei, cara, isso aqui vai dar alguma merda, cara. Isso aqui vai ser muito ruim, velho. Né? Tomara que isso não aconteça, velho. E aconteceu, né? Aí eu fico pensando na mãe dele, né? Tipo, imagina como a mãe dele deve estar se sentindo, cara. Deve ser uma merda, cara. Que é filho único, né? É o único filho que ela tem. E aí acontece uma coisa dessa, deve ser muito ruim, cara. Filho único, cara. Que merda. 22 anos, cara. Novinho. Ele falou num podcast uma vez que ele tá disposto a pagar o risco, né? Que é um esporte que, querendo ou não, vai encurtar 10, 15 anos da vida dele. Mal sabia ele do que esperava ele, cara. Porque ele não encurtou 10, 15 anos da vida dele. Ele encurtou o resto da vida que ele tinha, né? É bizarro. Quer dizer, a gente sabia que isso ia acontecer alguma hora ou outra. Só não sabia que ia acontecer tão cedo assim, entendeu? Ou não esperava, ninguém espera isso, que ia acontecer tão cedo assim, entendeu? Mas é isso, cara. Vai deixar saudades, cara. Foi bom enquanto durou o Gunley. Gabriel Gunley. Foi bom enquanto durou, cara. Descanse em paz. E minhas condolências à família dele, cara.